trabalharam. Vocês podem contar um pouco como é que era o contexto? Era a situação de bilinguismo, imersão, algumas horas na semana? Qual que era a frequência, assim? Posso começar? Eu dei aula ano passado para crianças não alfabetizadas, eles chamam nível 4 e nível 5, então são de 4 anos de idade 5. E a gente tinha 20 minutos no nível 4 e 25 minutos no nível 5. Era por semana, parece muito pouco, mas é muito tempo, porque eles têm um tempo muito curto de concentração. E não era bilinguismo, eu dava aula de alemão no contexto de português. E, enfim, a maior dificuldade era o fato de não poder usar a escrita, enfim, leitura. Temos alternativas para isso. Alguém mais gostaria de compartilhar? Então, eu fiz essa pergunta para saber como guiar assim, a nossa conversa, porque eu trabalho tanto em contexto de imersão, que são diariamente horas seguidas de aprendizagem, de interação com a língua, e também trabalho em outro colégio que é curricular, então também tem 1 hora por semana. Então, eu vou tentar abordar os dois aspectos e vocês vão guiando o que acham mais prático para vocês, mais útil para vocês. E eu queria também dizer, antes de começar, outras duas coisas. Desculpem pelas minhas mãos, mas trabalho com crianças e hoje de manhã tive um problema com a anilina e não consegui tirar ainda das mãos, então não notem. E eu acho bem difícil a gente falar de ensino de educação infantil sem mostrar a prática. Então eu queria muito mostrar as imagens e os vídeos para vocês do cotidiano, da realidade das aulas, mas não tenho direitos da imagem das crianças. Então eu fiz uma montagem show no Instagram, com emojis tapando o rosto delas. O que importa é a situação e o áudio, então podem rir, não tem problema, mas só levem em consideração que é para preservar mesmo a imagem das crianças. E isso. Enfim. Então, primeiramente, quando a gente fala do ensino de língua adicional para crianças, a gente tem que ter em mente, tem que focar bastante, de que a gente está falando primeiro de crianças, da aprendizagem das crianças, e, não segundamente, mas depois a gente pensa no ensino da língua adicional. Isso por quê? Isso é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver e a vivenciar no fundamental e no médio, porque a criança, diferentemente do adolescente, da criança maior, elas estão em pleno desenvolvimento do seu ser integral. Então a gente tem que levar em consideração como é esse desenvolvimento, a gente tem que estudar sobre esse desenvolvimento para saber que áreas que áreas de estímulos a gente pode proporcionar para eles na língua adicional para ajudá-los a desenvolver também o seu ser integral. A gente não pode esquecer nunca disso. Então a criança está entrando no desenvolvimento dos seus esquemas motores, ou seja, a gente tem que pesquisar bastante, se informar. Por exemplo, atividades com crianças de 3 anos. Atualmente a gente tem bastantes contextos de ensino de língua na educação infantil. Então, crianças de 3 anos, uma atividade de cortar não funciona muito bem, uma atividade de coordenação motora fina vai ser um pouco mais... vai exigir um pouco mais a habilidade deles, que eles ainda não têm desenvolvido. Isso não é um problema, a gente só tem que ajudá-los, saber disso, dessas etapas de desenvolvimento, e ajudá-los a melhorar isso, como se fosse, melhorar não, mas desenvolver isso, como se fosse educação infantil regular. Ampliação do raciocínio lógico-matemático, por exemplo, associação número-quantidade, representação numérica, e construção e compreensão das relações sociais. Brigas, frustrações, birras, então isso tudo são coisas que a gente vai presenciar nas nossas aulas, e assim como professor regular, ou seja, professora pedagoga no caso, nós também temos a possibilidade, devemos pensar nesses lados do desenvolvimento infantil para ajudá-los também. Aqui, então, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, compila os principais aspectos de aprendizagem e desenvolvimento de bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Nós vamos falar aqui hoje sobre as crianças bem pequenas, que são de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, eu abrevio para 1 ano e 7 meses a 4 anos.
E crianças pequenas, de 4 a 6, na verdade, de 4 a 5 anos e 6 meses, e 11 meses, desculpa. Então, tendo como foco esse tipo de público, a gente tem que pensar que o ensino de língua, ele não deve ser focado apenas no ensino de língua, e sim no ensino do conteúdo, ou seja, a gente tem que ter guiado, um ensino guiado pelo conteúdo e não pela língua. Porque isso até a gente tem que tentar, na verdade, aplicar e pensar para todos os sentidos de ensino de línguas, no geral. Porque a língua não deve satisfazer só a língua. Então, o ideal é que a gente sempre, mesmo quando adulto, adolescente, consiga aprender e acrescentar ao nosso universo, ao nosso desenvolvimento, à nossa gama de conhecimento na língua estrangeira. Então, não é aquela mera tradução de, eu com 26 anos vou aprender alemão. Seria interessante se eu, além de aprender a me apresentar, aprender as cores, aprender a me comunicar numa loja, se eu aprendesse algum conteúdo no contexto do mundo que eu ainda não sei. Daí sim que a língua não está agregando só a língua, mas está agregando conteúdo, e esse caso de conteúdo é conhecimento, não é aquele conteúdo curricular engessado, assim. Então é isso que a gente tem que pensar. E eu trouxe aqui são só alguns, dos pontos de aprendizagem e desenvolvimento que a BNCC compilou no documento. Então, para as crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Eles são separados em campos de experiência, então depois a gente pode conversar um pouco mais sobre esses campos de experiências, mas só alguns exemplos. Explorar formas de deslocamento no espaço, pular, saltar, dançar, combinando movimentos e seguindo orientações. Pode parecer coisa simples, mas a criança pequena ainda está desenvolvendo a questão da lateralidade, equilíbrio. Então, isso no ensino de línguas é um prato cheio para a gente explorar, porque assim, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar alguma criança pequena ou o trabalho de alguma pedagoga, mas isso é desenvolvido no turno curricular da educação infantil, questão das cores quentes e frias, cores primárias e secundárias. Então, são coisas que tu está desenvolvendo na educação infantil, porque faz parte do desenvolvimento da criança, e tu pode também explorar um prato cheio para explorar a língua adicional. Uma coisa que eu queria falar também, que eu esqueci no início, vocês vão... Vocês vão falando o que vocês acham das coisas. E eu acompanhei, ando acompanhando bastante a área, e tive o prazer de estar aqui na palestra do mês passado da Luciana Brentano. E eu andei pensando que a gente ouve e estuda, apesar de ainda faltar muitas pesquisas, né? Mas a gente ouve e estuda bastante sobre o bilinguismo, mas a realidade do nosso trabalho aqui em Porto Alegre, região metropolitana, Rio Grande do Sul, que é a nossa área, nossa prática agora, que é o meu intuito de colaborar com vocês, não é, na sua maioria, em contextos bilíngues. Então, o nosso contexto no geral, isso está se encaminhando para mudança, mas atualmente, no que a gente trabalha? A gente como professor de língua adicional para a educação infantil. Qual que é o nosso tempo de trabalho? Geralmente 1 hora por semana, ou meia hora, ou no máximo, assim, tem turnos integrais que atualmente que é o que eu trabalho, por exemplo, são de imersão. Então as crianças ficam comigo de manhã, durante 3 horas inteiras, só em inglês. É uma imersão, mas assim, não é ainda aquele contexto bilíngue, porque na curricular é extracurricular, as crianças têm que pagar mais, é bem facultativo, assim. Então, o meu intuito de hoje, eu sei que eu devia ter te falado isso no início, mas enfim, o meu intuito de hoje é tentar trazer para vocês possibilidade de trabalho, de agregar na criança, além da língua, o desenvolvimento, nesse pouquinho tempo que vocês têm, que a gente tem, que os professores de educação de língua adicional têm na educação infantil. Outro objetivo de aprendizagem é desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. Então, isso são coisas que vão acabar sendo corriqueiras para nós, mas as crianças menores têm mais dificuldade de folhear os livros, então pode demorar um pouco mais de tempo. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração no nosso planejamento
para suprir essa necessidade da criança de forma... É muito importante, falando de educação infantil, a gente conhecer a etapa de desenvolvimento das crianças. Claro, ninguém é homogêneo, a gente sabe que existem estudos, mas a gente sempre tem que observar os nossos alunos, né? Mas para não frustrar as crianças, para elas não se sentirem frustradas, porque é muito frustrante para a criança ouvir a proposta de uma brincadeira, de uma atividade, de uma dinâmica, e ela vê que ela não consegue fazer, por mais que ela queira, ela tente, ela não consegue fazer. Isso é uma coisa que não depende dela, é muito da etapa de desenvolvimento motor. Então, a gente vai auxiliar também nas aulas de língua adicional, isso. Observar, relatar, descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais. Muito comum também questão de confusão de tempo. Eu vou viajar para a praia ontem. Ou, sabia que amanhã o fulaninho dormiu lá em casa? Então, a gente auxilia, eles estão desenvolvendo ainda, eles sabem, eles entendem o conceito, elas ainda não conseguem aplicar na prática, mas eles estão desenvolvendo. E isso também, de novo, fenômenos naturais, são da luz, do sol, do vento, de como está o tempo. Também é um prato cheio para línguas adicionais, porque é uma coisa que é um atributo que a gente pode desenvolver repetidamente na rotina das nossas aulas. Então, analisar, olhar para a janela, analisar como é que está o tempo e descrever o tempo na língua adicional cotidianamente, no sentido de toda semana nós vamos se reunir e vamos olhar e vamos dizer como é que está o tempo hoje. Está chuvoso, está nublado, está ensolarado. Essas palavrinhas, assim como fazem parte do desenvolvimento deles na vida, no geral, assim, também são palavras-chave e situações-chave importantes para ensino de língua adicional. Identificar relações espaciais, dentro e fora, em cima e embaixo, acima, abaixo e do lado, e temporais. É claro que a gente nunca, isso eu vou falar mais depois também, a gente nunca, não é que nunca, mas a gente geralmente não expõe para a criança, você está aprendendo preposições de lugar. Não, obviamente, né? Mas nós, no planejamento, como professores, a gente tem que ter bem claro, na nossa intenção, esse esclarecimento para a criança de lugar, em cima, embaixo, que ela ainda está aprendendo essa exploração espacial na vida e vai poder descrever isso na língua adicional, porque assim, a criança, até como a Luciana e outras, enfim, já ouvimos falar, até os 3 anos de idade, a criança não distingue no cérebro da criança, não distingue áreas para línguas diferentes, né? Então, para a criança vai ser descrição do mundo, ela vai estar aprendendo a descrição do mundo, independente da língua. E é isso que ela precisa desenvolver nesse momento. E ela vai só escolher não, mas aprender diferentes formas de expressar. Classificar objetos, considerando determinado atributo, tamanho, peso, cor, forma. Então, classificação e seriação são conteúdos lógico-matemáticos que são desenvolvidos na educação infantil e que são muito bem explorados, podem ser muito bem explorados no ensino de língua adicional também por meio de dinâmicas. De crianças pequenas de 4 anos a 5 anos e 11 meses, esses são só alguns, tem mais de 60, assim, eu citei alguns mais aplicáveis e mais cotidianos, assim, que eu consigo ver no dia a dia realmente das aulas. Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações. Então, é interessante ver, assim, como esse trabalho é integrado, porque ao mesmo tempo que a gente pensa, nós somos, vocês, imagino, profissionais da letras, a gente pensa também em aportes da pedagogia, que é o que nos falta nesse momento para esse tipo de público, mas tem também psicologia, educação física, música, tudo isso. Por quê? Porque tudo isso é a vivência da criança, é aquele famoso que está sendo bastante falado agora, o desenvolvimento integral da criança. É isso que a gente tem que pensar. Então, por mais que pareça meio exagero assim eu falar mais da criança, é isso que falta pra gente dar letras, porque as estratégias, metodologias, práticas de ensino de língua adicional, a letras nos supre. Mas, como a Zuleika disse, como desenvolver algo de forma dinâmica, primeiramente, de forma prazerosa, porque a gente não pode esquecer que o mais importante é a criança ser criança, de forma sem escrita. Então,
Não sei se um dia chegaremos a suprir todas essas necessidades. Eu, por exemplo, comecei na pedagogia, estudei pedagogia, comecei a trabalhar nessa área de ensino de línguas para crianças, vi que a pedagogia não me dava suporte para trabalhar com o ensino de línguas, porque a pedagogia, como a gente trabalha da educação infantil ao fundamental 1, como não é obrigatório o ensino de língua no fundamental, a gente não tem esse tipo de disciplina. E fui para letras, fui fazendo os dois concomitantemente e vi que os dois me auxiliavam, mas nenhum tapava aquele buraco das dúvidas eternas que algumas ainda batem, mas que só a prática acaba tapando, assim, porque a teoria é bem interessante, é muito bonita, mas a prática às vezes assusta, o número de crianças na sala, o número de necessidades diferentes, o que fazer se 5 terminaram e 8 não, uma atividade. Então, essas são coisas que a gente só vai ver na prática assim, e vai adquirindo conforme o trabalho. Relacionar números às suas respectivas quantidades, identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência, e criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e atividades artísticas, como dança, teatro e música. Isso também é um prato cheio para língua adicional. Muitas expressões, gente, eu apesar de estar um pouco envergonhada, eu confesso, eu fico muito envergonhada entre adultos, e como criança eu sou muito criança, assim. Então o que eu digo assim, muitas expressões, muitas expressões faciais, muito movimento corporal, muita mímica, porque dependendo da nossa abordagem com a língua adicional, isso faz toda a diferença na compreensão da criança, do momento, do contexto. Então, ser bastante expressivo e não ter vergonha. Acontece, né, de vez em quando, as crianças rirem da gente, a gente ri com elas, e é absurdamente divertido, assim, porque torna o ambiente bem descontraído, é exatamente isso que a gente precisa para crianças. Sobre a aprendizagem, então. Conforme a BNCC, na educação infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixos estruturantes as interações e a brincadeira, assegurando-lhes os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer. Então, a gente nunca pode perder isso de vista quando a gente trabalha com crianças, independente da nossa área, da nossa disciplina trabalhada. Por quê? Isso é muito importante. A criança precisa brincar. A tarefa mais importante da infância é a brincadeira. E apesar da gente chamar de brincadeira, a brincadeira não é a primeira brincadeira. A brincadeira é a associação, a brincadeira é a reflexão, a brincadeira é a memorização, a brincadeira é representação, é respeito, é noção de espaço. Então, a gente tem que tentar, é bem difícil no sentido de criatividade, mas a gente vai vendo aos poucos depois algumas ideias práticas, encaixar os nossos, porque os conceitos são, as formalidades, os conceitos, os conteúdos, somos nós que trazemos, não vem da criança. Essa que eu falei brincando, noção espacial, ou então preposições de lugar, ou então adjetivos. Isso, na verdade, são input, né, da vivência da criança, que a gente formaliza porque a gente tem a intenção de trabalhar com isso. Mas para a criança, essa intenção não pode estar explícita. Para a criança, é apenas uma vivência. Apenas não, é a vivência, que é a vida dela. Então, a BNCC traz, da educação infantil, né, os campos de experiência. O eu, o outro e o nós, interação. Corpo, gesto e movimentos, expressão. Traços, sons, cores e formas, que envolve também coordenação motora, traços, assim, reconhecimento de cores. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Espaços, tempos, quantidade, relações e transformações. Então, sim, é impossível a gente trabalhar tudo isso numa aula de 45 minutos de língua adicional, e não devemos, não precisamos trabalhar isso. É só importante que a gente tenha a noção de que isso é o necessário para a criança, para o desenvolvimento infantil, e como a gente poderia tentar adaptar para dar conta de problemas de relação, problemas de interpretação, exploração de espaço, exploração do tempo, noção de tempo. Tem coisas a gente não faz ideia, assim, às vezes, como a criança, né, de que a gente pode fazer em um determinado tempo, às vezes um tempo, isso acontece com nós, inclusive, quando a gente gosta mais de uma coisa e outra pessoa não gosta. Pra mim, um filme passa muito rápido,
pra Renata, um filme foi chato e o tempo demorou para passar, isso foi entediante para ela, então isso tudo é uma experimentação. Por isso, é necessário que a gente traga diferentes estímulos até para respeitar e valorizar os tipos, não gosto, mas os estímulos de aprendizagem que cada um de nós tem. Nós somos todos diferentes, né? Algumas pessoas, crianças, adultos, são mais visuais, então a gente tem que ter certeza de providenciar recursos imagéticos. Outras pessoas, crianças, são mais auditivas, então a gente tem que lembrar sempre do input, né, da repetição, mas não aquela repetição entediante ou chata ou que incomoda. Uma repetição por meio de brincadeira, por meio de desafio, por meio de músicas infantis assim, são uma coisa-chave necessária na rotina. E tem crianças, pessoas, mas principalmente crianças, que são muito mais sensoriais. Isso a gente tem que também lembrar sempre. As crianças pequenas, principalmente até 3 anos, assim, a partir dos 3 anos começam a desenvolver com mais facilidade. Mas elas têm muita dificuldade, elas têm uma dificuldade, porque não tem problema nisso. Mas desculpa pela palavra, mas enfim. Mas elas estão desenvolvendo a sua capacidade de abstração. Uma criança de 2 anos, 2 anos e meio, chegando aos 3 anos, tem muito mais dificuldade de imaginar coisas que ela não vê, que ela não toca, que ela nunca viu. Então, isso é uma coisa desenvolvendo. Aos poucos ela vai desenvolvendo essa criatividade, imaginação, esse se colocar no lugar de um outro objeto que ela não conhece. Então, tendo em vista que a gente vai trabalhar com crianças de 3 anos, é imprescindível tu ter diferentes estímulos, a gente proporcionar para elas diferentes estímulos. E não é para ela aprender melhor, é no sentido de respeitar a aprendizagem em primeiro lugar da criança, respeitar a criança, o desenvolvimento da criança. Como a Zuleika também falou, eu até chutei um pouco mais para cima, porque eu sou bem otimista, assim, mas o tempo de concentração da criança, ele varia entre 3 a 6 minutos por ano de idade. Então, pensando assim, eu pensei na média, então eu pensei em 4 minutos. O tempo de concentração de foco numa atividade. Uma criança de 2 anos vai conseguir se concentrar numa mesma atividade seguidamente por aproximadamente 8 minutos. Uma criança de 3 anos, 12 minutos. Pode variar, pode ser menos, 6 ou 7, pode ser um pouco mais. No caso de 12 minutos, pode chegar a 15, assim. Então, isso nos faz cansar só de pensar na quantidade de atividades que a gente vai ter que proporcionar caso estejamos com as crianças, com a turma, por aproximadamente 1h30, 2 horas numa sala. Ou no caso de 1 hora, 45 minutos, eu sou muito ruim em matemática, mas 8, 16, 24, 22, 40, 48, tá. 48 minutos de aula, a gente precisaria de aproximadamente, claro, isso é uma média, não é uma regra, mas é bom a gente ter noção de 6 atividades, momentos, propostas diversificadas. Essas 6 são 6 itens, na verdade, não são atividades, não é necessariamente, mas 6 momentos. A criança precisa trocar de foco, trocar talvez de ambiente, trocar de espaço, trocar de posição de 8 em 8 minutos. Isso demanda do professor de educação infantil um esforço e um cansaço tremendo, assim, um planejamento muito grande também. Até brinquei, esses dias eu comecei com uma turma de crianças de 1 ano e 8 meses, a turma de menores. Já trabalhei com bebês, mas eu confesso que não é minha especialidade, assim. E eu fiquei 1 hora com crianças de 1 ano e 8 meses, e eu mandei uma mensagem, assim, para uma amiga minha, dizendo assim, gente, eu tô exausta, nunca sonhei tanto na minha vida, porque trabalhar com crianças de 1 ano e 8 meses, com várias ainda por cima, é absurdamente, não é desgastante no sentido ruim, mas exige muito do teu corpo. Então exige muito planejamento, muita carta na manga. Então eu tenho todo professor tem, eu imagino, né? Mas aquelas atividades que eu gosto mais. Não é que eu gosto mais, talvez eu veja mais objetivos, mais sentido, ou que eu desenvolvo de um jeito um pouco mais acurado. Então eu sempre planejo as aulas e levo aquele material extra, caso a gente nunca
nunca sabe o que a criança vai, principalmente muito pequena, vai gostar, vai despertar curiosidade, vai se interessar. Então é bom a gente ter uma diversidade de estímulos para garantir que a conexão e a interação funcionem bem. Outra coisa que não está aqui nos slides, mas eu acho muito importante a gente falar, vocês vão me interromper, na verdade, ninguém está caso eu fale coisas que vocês acham que não são tão necessárias, mas a gente tem que pensar também, eu não vou abordar sobre isso, mas acho importante mencionar, a questão socioafetiva. A criança, comprovadamente, aprende muito mais quando ela se sente gostada, se sente protegida, se sente abraçada, se sente, enfim, segura no ambiente que ela está. Para a criança pequena, isso que é uma coisa difícil da gente até entender, porque parece que não é da nossa área, né? Parece que não tem nada a ver com o ensino de línguas. Mas sim, no momento que está lidando com criança pequena, você tem que saber, pelo menos ter noção e valorizar todo o desenvolvimento da criança pequena. Então, por exemplo, esses contextos de imersão, bilinguismo, ou até o ensino de língua adicional. Não tem uma fórmula, não existe fórmula, cada um desenvolve como acha, não acha não, mas enfim, segundo seus estudos e experiências. Mas a gente não começa uma turma nova, o ano passado eu trabalhei na escola com 2 anos e meio, bem capaz que eu ia chegar na escola no primeiro dia de aula, com crianças que nunca me viram na vida, e ia começar a falar inglês com todos eles, eu trabalho com inglês. Isso que eu até ia dizer, os meus exemplos vão ser de inglês, mas apliquem isso para ensino de língua adicional no geral. Isso é totalmente aplicável para qualquer língua. Bem capaz que eu ia chegar na escola com crianças que não conhecem, eu ainda não conheço eles também, mais do que a lista de chamadas, falando inglês, porque qual seria a relação deles vendo uma pessoa estranha, encostando uma pessoa estranha que fala uma língua estranha. Então, ela pode não se sentir bem-vinda. Claro, tem umas crianças mais desinibidas, outras mais tímidas, mas no geral, ela pode não se sentir bem-vinda, não se sentir segura, não querer se desfazer da professora regular, ou da mãe, ou do pai, da babá. Então, a gente tem que pensar sempre na aproximação que a gente tem com a criança, dar segurança para ela em termos afetivos. E isso não é, apesar de às vezes ser mal visto no sentido de tá falando português, mas isso não prejudica a aprendizagem da língua adicional por parte da criança. Pelo contrário, quanto antes ela se sentir segura contigo, confortável e à vontade no ambiente que tu vai estar com ela, mais ela vai aprender, mais ela vai se permitir, mais ela vai interagir e mais ela vai se desenvolver no geral. Assim. Então é muito importante a gente pensar na questão socioafetiva. E eu espero que todos vocês que trabalhem, queiram trabalhar com criança, que vocês realmente queiram trabalhar com criança, no sentido de que, de forma que isso transpareça nas atitudes de vocês, de forma que isso fique claro, não só no planejamento de aulas, não só na questão burocrática, coordenação, mas que seja transparente por parte das crianças, dos pais e dos outros profissionais da escola. É bem claro, até às vezes a gente diz, eu não gosto muito de dizer as coisas do jeitinho, mas a gente percebe facilmente, com um pouco tempo de convivência, quem tem prazer em estar com crianças e quem está porque é necessário. Então, espero realmente que vocês, se não tem ainda tanto, por não ter experiência, não é problema nenhum, acho que a gente vai desenvolvendo esse apreço e preocupação, tem realmente muita preocupação pelo desenvolvimento infantil. Então, espero que isso esteja em todos. A gente tem que lembrar que a aprendizagem é baseada na brincadeira e na representação. Ou seja, a gente tem que promover diversificadas oportunidades de tipos de brincar. Essa brincadeira é aquela famosa brincadeira dirigida. Podemos ter momentos de brincadeira livre na aula de língua adicional? Podemos, dependendo muito do teu tempo de aula também, da proposta, nós podemos sim. Mas existem muitos tipos de brincadeira dirigida. Brincadeiras de representação, brincadeiras de encaixe, brincadeiras de montagem, desmontagem, brincadeiras de seriação, brincadeiras de numeração, enfim, de reconhecimento, de corrida, de incríveis oportunidades para a criança. Então, o que a gente tem que fazer? Por isso que é importante a gente pensar na criança primeiro. A gente pensa na criança, nas necessidades dela, e depois a gente pensa como linguistas, como letristas, como a gente vai pegar o ensino de língua adicional
e encaixar na necessidade da criança. E nunca o contrário, a gente nunca, não gosto de dizer nunca também, mas de preferência não tentar aplicar as metodologias, as propostas e os projetos de língua adicional para a criança. Não esse caminho inverso. Isso é muito importante a gente pensar. O propósito, como eu disse antes, o propósito da brincadeira deve estar claro para as crianças e o objetivo de aprendizagem deve estar explícito para o professor. Tenho acompanhado algumas pesquisas e simpósios e tudo mais sobre o bilinguismo e agora se fala bastante, se comprova inclusive, que é muito importante, é necessário para a aprendizagem, a gente deixar claro para os nossos alunos quais são os objetivos do dia, do momento, da aula, da nossa intenção. Por quê? Porque o aluno no geral, as pessoas no geral, elas conseguem se entregar melhor à atividade, à proposta, à brincadeira, quando elas sabem para onde elas estão indo. Porém, eu particularmente, não pode discordar de mim, eu não acho que essa intenção se aplique para crianças muito pequenas. Porque como a brincadeira é algo natural para a criança, o descobrimento de espaços é natural para a criança, o descobrimento de cores, de tatos, eu não acho necessário para crianças não alfabetizadas, ou pequenas, como de 4 anos para baixo, essa clarificação do objetivo do que vai acontecer na aula. Então, a gente tem que pensar que, por mais que não seja possível fazer isso na prática, no caso de pouco tempo de aula, a nossa intenção inicial, a nossa intenção ideal, papel lá, esquecendo a prática, nossa intenção é proporcionar para a criança vivência na língua adicional, ou seja, ela viver como ela fosse viver como ela viveu e aprendeu o português, ou a língua materna dela. Então, por isso que eu digo, o objetivo de aprendizagem deve estar muito explícito para o professor, porque é a partir desse objetivo que a gente vai pensar nas estratégias, nas brincadeiras. Mas para a criança vão ser apenas brincadeiras. E ela vai estar aprendendo tanto quanto aprenderia em português. Então, o Aldo Fortunati é um italiano, um pedagogo italiano, que assim como vocês conhecem Loris Malaguzzi, da Sem Linguagem da Criança. Então, isso é o que falta bastante para a gente da letras ensinar, para tentar apoiar o mundo da pedagogia na nossa aula de línguas, né? Loris Malaguzzi fala, foi ele o criador de Reggio Emilia, já ouviram falar de Reggio Emilia? Da proposta de Reggio Emilia? Então, Reggio Emilia é uma proposta pedagógica da Itália, de uma pequena cidade, comunidade chamada Reggio Emilia, que ela traz como pressuposto maior da educação infantil a aprendizagem pelo protagonismo. Então, é aquela, que também a gente fala agora um pouco, não é bem isso, mas a sala de aula invertida. Não é o professor o detentor do conhecimento, não sou eu aqui que estou falando a detentora das experiências, vocês também são, é por isso que eu quero tanto que vocês interajam. E se vê a criança como protagonista da sua própria aprendizagem. Então, já não é mais aquele currículo, aquela aprendizagem focada em temáticas. Por exemplo, esse mês é o mês dos animais, esse mês é o mês das comidas. Não, a gente tem que observar diálogos das crianças, observar as necessidades e curiosidades dela e a partir daí expandir a gama de conhecimento. E o que é isso? Então, Aldo Fortunati diz que as crianças possuem uma formidável e natural atitude para serem protagonistas do seu crescimento e desenvolvimento. Protagonistas não significa trabalharem sozinhas, significa liderarem as escolhas, experiências e as tentativas com, obviamente, um olhar atento do professor. Uma atitude que elas traduzem por sua curiosidade sobre o mundo, das coisas e das relações, e por sua extraordinária capacidade de estar ativamente presente nas experiências em que se encontram envolvidas.
esse é um outro ponto bem interessante da gente pensar no ensino de língua adicional para crianças, que é lindo e incrível vocês verem como as crianças se entregam ao que a gente propõe. Claro, quando elas têm curiosidade do assunto, quando elas acham interessante, mas como elas se entregam e como elas mergulham a fundo, de forma a praticamente cegar para o que está acontecendo ao redor, nas propostas que a gente traz, nas brincadeiras que a gente traz, no que elas se propõem fazer. Às vezes, quando eles estão brincando de faz de conta, por exemplo, é absurdo o quanto eles realmente se veem, acreditam e acham que o ambiente inteiro está moldado para eles estarem no vagão de trem, e eles estão realmente no vagão de trem, eles empilham as cadeiras e eles se entregam a essa experiência, e assim a gente pode enfim, é isso. A grande pergunta é, tendo como base essa proposta de pedagogia em que as crianças são protagonistas da sua própria aprendizagem, como a gente vai explorar isso, trazer isso no ensino de língua adicional? Ser o ensino da língua adicional, como o nome fala, ele depende de um output por parte do professor e um input por parte da criança externo, que não vai vir espontaneamente de jeito nenhum da criança, infelizmente. Então é muito diferente da gente pensar Aldo Fortunati, por exemplo, trabalhar só com a pedagogia. Ele explora, por exemplo, crianças conversando sobre planeta, sobre suposições, quantas horas de viagem a gente pode, quantas horas de viagem de carro vai levar para chegar em Saturno. São conversas das crianças que os professores, nessa proposta pedagógica de protagonismo infantil, que é a proposta de Reggio Emilia, exploram. Só que na língua adicional, a gente não vai conseguir ter essa deixa de output por parte da criança. Então, a grande questão atualmente, unindo pedagogia e letras, seria como incentivar o protagonismo da criança, pensando sempre no desenvolvimento da criança, respeitando o desenvolvimento da criança, numa língua adicional. Sem ser uma imposição, sem ser uma ordem, sem ser algo que infrinja as necessidades daquela criança e as vontades daquela criança naquele momento. Então, ainda não encontramos a resposta para isso. Um dia, quem sabe, teremos um projeto de doutorado pensando em buscar essa resposta, mas é bem improvável, bem difícil. Mas a gente tem estratégias e tem algumas abordagens que podem suprir um pouco essa grande esse buraco negro, sei lá, as coisas. A gente tem que lembrar, então, que para a aprendizagem de ensino de línguas para crianças de educação infantil, o conteúdo, o conhecimento sempre impera sobre a língua. A língua não é bem subordinada, mas a língua, a produção da língua, a produção, a audição, enfim, ela vai ser subordinada ao conteúdo, ao conhecimento, à área de conhecimento e desenvolvimento que a gente tem com a criança. Lembrando sempre que, por sorte a nossa, de trabalhar com crianças pequenas, para a criança pequena, toda interação é uma possibilidade de aprendizagem. Então, coisas que a gente não imagina que elas possam aprender. Por exemplo, entrar na sala, identificar onde guardar a mochila, conseguir fechar o zíper da mochila. São coisas muito simples que para nós, no fundamental, no médio, a gente está perdendo tempo. Mas não, essas são coisas, são aportes que a criança precisa desenvolver, a gente pode ajudar, a gente pode auxiliar e pode entender o tempo. Por exemplo, fechar o zíper do casaco no inverno é uma função, assim, pegar a turma inteira, daí vai pro pátio, tem que botar casaco. Leva muito tempo para fechar o zíper de 18 crianças, porque elas ainda não têm aquela motricidade fina muito bem estabelecida, então fica um pouco mais... Fica um desafio, é uma aprendizagem, isso também é aprendizagem. A gente pode também ajudá-las, instruí-las na língua adicional a essa ação cotidiana da vida delas. Então, nós temos sorte, nós, professores de língua adicional, temos sorte de que nada é perda de tempo com crianças pequenas, porque tudo é exploração e tudo é desenvolvimento e tudo é interação, né? Então, a gente tem que usufruir disso e ter consciência de que isso existe, de que isso é assim, para a gente conseguir planejar
momentos para suprir as necessidades das crianças, necessidades de vida e não de língua. A única diferença é que o código linguístico que a gente vai usar para isso é francês, inglês, espanhol, alemão, italiano, mas o aprendizado não é do código, o aprendizado intrínseco é a ação. Como estimular e promover a aprendizagem? Esses são alguns dos itens que a Luciana Brentano trouxe na última palestra, que ela veio aqui na última conversa que a gente teve aqui. Como estimular então e promover essa aprendizagem? Eu adaptei um pouco para o nosso público, que são crianças não alfabetizadas. Utilizar as línguas para comunicação como meio de instrução para ensinar conteúdos e como conteúdo. Então é aquele casamento, língua não só por língua, mas língua como conteúdo. O conteúdo é a língua, sim, é a língua adicional, mas o conteúdo é o conhecimento, primeiramente. Criar situações reais de uso da língua em sala de aula, porque é importante promover na criança a compreensão do significado. Aquilo tem um significado para ela, sentimental, psicológico. Então a gente tem que sempre pensar que a criança tem que ser envolvida. E para ser envolvida, para ela se envolver, para ela interagir, ela precisa acreditar que aquilo tem um significado para ela. Oferecer contato diário com a língua, de formas variadas e criativas, envolvendo artes, matemática, jogos, filmes e infinitas outras possibilidades. Promover atividades que são significativas da idade e nível de aprendizagem dos alunos, por isso que é importante a gente saber a etapa de desenvolvimento de cada, uma média, como eu já falei, não é uma coisa mecânica, mas é importante a gente estudar. Utilizar diferentes tecnologias e recursos de aprendizagem, sala de aula invertida, internet, games, sala virtual, projetos colaborativos, espaço maker, etc. Isso é um desafio, inclusive, para mim. Eu sou meio avessa às tecnologias, assim, e também sou meio, balbuceio, assim, um pouco quando eu falo de uso de tablet, na educação infantil. Entendo, reconheço os benefícios, mas eu não gosto de aplicar, não gosto de fazer uso desse tipo de material, mas reconheço a importância. E utilizar material didático adequado, caso utilize um material didático de editora, né? As curiosidades e necessidades dos alunos. Os materiais, no geral, a gente vai ver depois também mais coisas. E se sistematizar e desenvolver a interdisciplinaridade dos conteúdos através das diferentes atividades. Isso involuntariamente, quase inconscientemente, a gente acaba fazendo. Porque, quando a gente vai falar de números em inglês que seja, a gente está envolvendo matemática e associação número-quantidade. Que para o fundamental e para o médio pode parecer bobagem, mas para as crianças ou algo batido, mas para as crianças é um desenvolvimento. Então, uma coisa. Sursum, 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 sursum. Aqui que eu sou muito baixinha. Extende armis. Extende armis. Extende armis. Surum. Tange digitorum. Obrigada. Me diga uma coisa, quantos de vocês sabem latim aqui? E quantos de vocês não conseguiram fazer nossa essa demonstração, por não saber latim? Nenhum. Então, a gente busca proporcionar para as crianças de educação infantil. Eu não pesquisei como é que é sentar em latim. Só tem que sentar. Eu não sei latim, tá, pessoal? Eu peguei isso no Google Tradutor. Eu queria falar norueguês, que eu gosto muito de norueguês, gosto muito. Mas não consegui, porque é muito difícil. Então o que a gente tem que promover isso que vocês vivenciaram agora, é o que a gente tem que constantemente buscar proporcionar para as crianças, que são vivências na língua. E eu até não gosto desse termo de aulas de inglês, não dou aulas de inglês. Eu proporciono vivências na língua inglesa. Por quê? O que vem primeiro, em primeiro lugar? A criança é a sua vivência. A língua é só o código que eu escolhi para isso. Poderia ter escolhido qualquer outro código. Poderia ter escolhido Esperanto, poderia ter escolhido a língua élfica. Poderia ter escolhido qualquer outro código que as crianças iriam interagir, participar e aprender junto comigo.
Então, essa é uma das... eu não busco seguir nenhuma metodologia, nenhuma abordagem estrita nas minhas aulas, porque eu acho que as crianças têm necessidades diferentes, momentos são diferentes, e a gente também tem jeitos diferentes de agir. Mas tem uma abordagem que se chama Total Physical Response, que consiste em usar movimentos corporais como ferramentas de aprendizagem. E é muito importante porque essa abordagem, uma abordagem para ensino de línguas, ela reconhece e percebe que a compreensão sempre vai vir antes, seguida da produção oral, da fala. Ou seja, vocês compreenderam absolutamente perfeitamente tudo que era para fazer, ou tudo que eu propus, ou tudo que eu desafiei vocês. E, de repente, na próxima palestra, mas depois de umas boas conversas, vocês vão estar dizendo comigo, sursum, extende armis e tangere porque vai ser algo que vocês vão ter assimilado. A gente vai ter vivenciado primeiro e vocês, com a prática, vão assimilando. Então, essa abordagem, ela tem algumas similaridades com como as crianças aprendem a sua primeira língua materna, né? Isso é muito importante a gente pensar, porque agora no ensino de línguas para crianças pequenas, o professor trabalha sob muita pressão. Eu não sei se vocês sentem assim, mas a gente tem pressão do coordenador, o diretor, a gente tem pressão dos pais e tem pressão daquela famosa sociedade que agora é uma sociedade dinâmica, bilíngue, não sei o quê. Então a gente está vivendo sob constante pressão, sem as condições ideais, sem as condições mais adequadas de proporcionar essa aprendizagem para as crianças. E a gente não pode esquecer que a criança passa tanto tempo... Sim, é verdade que até os 3 anos a possibilidade de aprender uma língua adicional é natural, é muito mais propícia, mas a gente esquece quantos anos, no mínimo 1, a criança fica ouvindo, exposta, até aprender a falar, até aprender a formar frases, até aprender a juntar palavras, a conjugar. Então, por que no ensino de língua adicional, em 2 meses de aula, alguém espera da gente que a criança que está com a gente produza em língua adicional? Se no desenvolvimento infantil se espera 1 ano, 1 ano e meio, para formar então sentenças com sujeito, verbo, objeto, 2 anos e meio, então, mais ou menos. Então, por que essa intenção, essa pressão de que na língua adicional ele produza muito antes? Por falta de conhecimento, por falta de estudo na área, não é nem conhecimento, é por falta de instrução, de pesquisa, por não saber da área. Como esse assunto acabou se tornando algo um pouco universal, a gente diz, atualmente, no século XXI, todos precisam saber uma outra língua, Então, isso acabou se tornando um senso comum, só que o profundo, que é o estudado, que é o pesquisado, acaba não se espalhando e, aliás, nem se desenvolvendo tanto. A gente ainda tem bastantes questões a desenvolver nesse sentido. Então, esse é um método uma aproximação uma abordagem de vivência semelhante ao que a criança se coloca na aprendizagem da língua materna dela. Deixa eu só pensar. Então, agora vamos começar para a prática. Eu trouxe algumas imagens, como eu falei para vocês, não liguem para os emojis que vão aparecer depois, porque eu acho bem difícil a gente pensar no ensino de língua para crianças sem ver a vivência de verdade, porque a gente lê uma coisa e a gente vai para a sala de aula e a gente acha que não sabe nada e nada vai dar certo, porque o que a gente leu é bem diferente do que a gente vai fazer. Então,
proposta de trabalho é por meio da vivência, respeitando o momento da criança, respeitando o desenvolvimento da criança e acreditando que sim, ela precisa brincar, antes de tudo. Se for necessário eu gastar um pouco da minha aula com brincadeiras, eu vou, porque a criança precisa brincar e eu respeito esse momento dela. Aprender uma língua adicional, observando, ouvindo, compreendendo, experienciando e assim adquirindo conhecimento, e não o contrário. Então, não se dá para direito, é uma cama, um ursinho, as crianças. A gente está trabalhando com o conceito de hora de dormir, atos, ele está dormindo, eu dou aula de inglês, né? Ele está dormindo. Todos quiseram tentar ver se a caminha do ursinho era fofinha. Então, ela não só falou, ela não só viu, ela fez. E quando tu faz, aquilo vive em ti. A vivência é realmente particular tua e ela traz uma marca, uma impressão bem diferente do que apenas ser passivo desse conhecimento. A importância de planejar um tempo para a produção oral das crianças no ensino de línguas para a educação infantil é bem difícil, quase inevitável a gente diminuir a gente chama de teacher talking time, que é o tempo do professor falando, né? A gente diz que no ensino de adultos a gente tem que estimular o adulto a falar, que vocês não estão falando, mas tudo bem. Estimular o adulto a falar, diminuindo ao máximo o tempo do professor discursando e aumentando ao máximo a possibilidade de tentativa do aluno de falar. Na educação infantil, por motivos que eu já disse, essa coisa de desenvolvimento da fala, ter às vezes dificuldade, insegurança, falta de vocabulário, é bastante difícil o professor evitar de falar um pouco mais do que o geral, assim. Então o que a gente tem que fazer? Em contrapartida a isso, para compensar, é muito importante a gente planejar atividades específicas para a produção da criança. Isso é possível depois da nossa exposição, claro, exemplo, brincadeiras, mas a criança consegue produzir sim, e não são só palavras, as crianças conseguem interagir na língua-alvo e conseguem se comunicar com alguma intenção, porque a comunicação o que é? Nada mais que uma intenção, a língua, não é o que é? Uma intenção comunicativa. E a criança faz isso muito bem em inglês, em língua adicional. Com turmas maiores, a gente tem que priorizar, ainda dependendo do tempo, claro, mas imagino na experiência da Zuleika, uma aula de 45 minutos, priorizar atividades e brincadeiras coletivas. Então, é bem propício a gente programar rodas ou brincadeiras corporais, a gente tem que sempre pensar, por quê? A criança, essa turma tem 3 anos, uma turma de 3 anos, e é curricular, trabalhava no Farroupilha na época, e a gente tinha meia hora de inglês nas terças e nas quintas, meia hora de inglês na terça e meia hora nas quintas. E eram 18 ou 21, dependendo da turma, crianças de 3 anos. Então era realmente bem... para eles é impossível fazer uma atividade em que eu pergunto como cada um está, ou que cada um joga uma vez, ou que cada um olha alguma coisa uma vez. Porque o primeiro lá, aliás, eu estava olhando essa foto, as gurias lá atrás estavam conversando, eu estava chamando a atenção delas, mas tudo bem. As primeiras meninas lá vão falar, vão interagir, vão responder alguma coisa pra mim, e quando chegar aqui no meio, eu já não vou aguentar mais ouvir os outros, porque o tempo de concentração delas e o egocentrismo da criança, que recém está sendo deixado de lado nessa época, ele ainda influencia as atividades, as interações dela. Então a gente tem que sempre tentar pensar em brincadeiras coletivas. Vou dar algumas sugestões depois, mas essa é a intenção da nossa próxima conversa, onde eu vou classificar e trazer vídeos e imagens de tipos de brincadeira. Então, brincadeira que estimulem o raciocínio lógico, brincadeira que estimulem a interação social, brincadeira que estimulem a representação, e assim vai indo. Mas trouxe aqui um exemplo de brincadeiras coletivas, onde, depois de dado com a vivência, claro, as crianças produzem, elas produzem claramente e conscientemente, elas gostam do que elas estão produzindo. Então, brincadeiras coletivas que todos podem falar e participar ao mesmo tempo. Eu não sei se está muito alto o som. Baixinho um pouco. Não se importem com os emojis, tá?
E é aquela famosa brincadeira, mamãe, quantos passos posso dar? Vocês conhecem? Isso é legal pesquisar, porque brincadeiras infantis, existem crianças de todas as línguas que existem no mundo, existem crianças que falam. Agora não mais, mas um dia existiu alguma criança que fala essa língua. Então existem brincadeiras em todas as línguas do mundo. Basta a gente tentar pesquisar para adaptar. Tem aquela brincadeira da doleta, por exemplo, hand clapping game, tem inúmeras brincadeiras que as crianças gostam de fazer na língua materna, que a gente pode proporcionar para elas na língua adicional também. E para elas não faz diferença nenhuma, porque elas estão se divertindo e falando e se desenvolvendo igual. Eu não botei todo o vídeo porque daí eu não consegui tapar a cara de todo mundo, ficou muito difícil. O que é uma vivência na língua diferente de ensino de línguas? A criança, como vocês estão vendo, ela precisa realmente vivenciar, experimentar e compreender aquela ação, não é um conceito. A gente não pode pensar em ensino de crianças com conceito, a gente tem que pensar em vivências. Então aqui na primeira foto ali, era março, fim de fevereiro, início de março. A gente estava falando sobre as férias, sobre o que as pessoas recém volta, eu já trabalhava nessa escola há mais tempo, então volta às aulas de reencontro, sobre férias, o que fizeram, o que gostam de fazer. E é muito interessante porque, daí o que eu vou explicar depois, mas todo esse material, essas coisas que elas estão usando são coisas de adultos. Esse é o meu maiô, fazia natação, meu biquíni, quando eu era pequena, bermuda de um primo, óculos de natação e boia. São todas coisas que existem no mundo real, ou seja, são coisas da vivência delas e que foram apresentadas através de histórias, por meio de um desafio, por meio de adivinhações antes, ou seja, foi dado para elas o input do vocabulário e depois elas puderam explorar um pouco livremente essas vivências. Isso aconteceu numa escola em que as crianças tinham aula todos os dias, 1 hora de inglês todos os dias. Então, como eu falei, esse tempo de brincadeira livre era super bem-vindo e super apropriado porque o tempo nunca era um problema. E é muito interessante também ver como as crianças representam a sociedade a partir das brincadeiras, porque elas não leem. E tem uma criança lendo uma revista, ela não lê, ela provavelmente observa no entorno dela, na comunidade dela, que os adultos na praia sentam e leem revistas ou leem livros. Essas outras aí tomando banho de sol. Crianças não tomam, quer dizer, eu acho que não tomam banho de sol, no meu entorno não tomam banho de sol. Mas o que elas estão fazendo? Elas representam tão bem que ela chegou a juntar 2 cadeiras para ser uma esteira. Então isso é um prato, isso é desenvolvimento infantil, isso a gente pode tentar entender no viés da criança como ela está se moldando para essa sociedade, como ela vê a sociedade em torno dela e qual é o julgamento que ela faz disso. Porque se ela imita, é porque ela acha que pode ser importante, pode ser interessante, pode ser válido, pode ser benéfico. Se ela não imita, provavelmente ela desaprova, ou ela não vê sentido, ou ela não vê significado. Ali também, roupas todas minhas, e são todos meninos. E o bem da direita lá, Caninha Feliz, está vestido de vestido, o do meio está vestido com touca e saia, e o outro está com casaco, cachecol e calça. E é absolutamente incrível como eles pedem para usar. Eles veem uma coisa, aquela que nem tem no Instagram e no Facebook, aquelas brincadeiras de professor, tipo, o que a criança gosta? Brincar, talvez de piscina, ou não. O que surpreende mais a criança? Um presente novo, uma festa, ou ver o professor fora da escola. Terceira opção. Porque para criança, assim, professor é só professor, não é pessoa, né? Mas enfim, e é incrível como eles gostam e querem usar nas coisas do dia a dia. Eles perguntam assim, mas tu não tem filho? Eu digo, não. Mas tu não tem filho, mas os adultos têm que ter filhos? Não, ainda não tem filho, sei que... Tu não tem namorado? Né? Não tinha. E não. Coitada de ti. Porque no entorno deles, né, de repente, o padrão seja esse tipo de relação, né? E eles realmente mergulham nessas vivências e participam. Eu trouxe aqui outros vídeos de relação e significado. Eu vou pensar no meu que vídeo é isso, mas vamos ver. É aquele das caminhas.
Olhem que amor, tentem ouvir Look, we have a pillow. What? Ai, meu Deus, desculpa. Essa aqui é aumentar. Ai, não sei fazer isso. Acho que isso eu vou botar frente. Hã? Look, we have a pillow. Wow. Eu tenho nome. Pillow, yeah. Essa Vicente. Yeah, the pillow. Eu também quero colocar. Não, eu vou. Very good. Então a gente viu. A gente estava apresentando material concreto para eles. Alguns, involuntariamente não, mas como é que se diz? Impulsivamente, pillow. E outro lembrou da sua vivência. Nana, eu também tenho nana, isso é uma nana, não é um pillow, não é um travesseiro, isso é uma nana. E tem também nesse pequeno texto, são 17 segundos, a gente já vê também a questão social. Não, eu coloco, tu coloca, eu quero colocar, mas tu só tem um cobertor. Então, isso tudo são conceitos de desenvolvimento infantil que a gente pode e deve trazer nas aulas de língua adicional. Isso como? Tudo com propostas muito bem planejadas e visando o desenvolvimento da criança, por parte do código linguístico que a gente escolhe. Tato, raciocínio e memória. Então, trabalhar com as questões sensoriais da criança, com a curiosidade e com o desafio. As crianças gostam muito de ser desafiadas. Lembrando sempre de revisão, porque a gente precisa sempre estar revisando o vocabulário para que isso se torne ativo, vivo na mente dela, né? Então aqui ela vai, além de tatear o objeto, ela vai raciocinar pensando o que pode ser aquilo e lembrar no inglês, no caso, né, no língua alvo, como se diz aquilo em inglês. Então vamos ver aqui. Ai, peraí. Deixa eu ver assim. Yes, it's an alligator. Good. Conseguiram ouvir? E por meio do exemplo e do input, a gente sempre tenta estimular, não palavras soltas, o contexto. Então, ela disse, it's a alligator. E tá maravilhoso, a estrutura sintática, Gabriel, está absurdamente adequada. Ela errou, porque não erra. Mas ela, esqueceu? Não, porque eu não sabia. Ela se equivocou na questão do when alligator, porque começa com uma vogal, sem vogal, enfim. Mas isso não vai ser corrigido de forma alguma. A gente não vai dizer não é. A gente, por meio de exemplos, novas vivências e novos inputs, ela vai acabar absorvendo. Porque ela já absorveu a estrutura sintática. O resto é só ajuste. Então... Fala da rotina, então, da educação infantil. Deixa eu só pensar uma coisa. Podemos fazer? Podemos. Então, seria bastante incoerente da nossa parte se a gente tentasse aprender, complementar, desenvolver o nossa ensino-aprendizagem de língua adicional com crianças pequenas sem saber sentir e entender realmente o que é como é que é essa abordagem de aprendizagem. Então eu convidei a Zuleika, agradeço muito, que vai gentilmente nos ajudar numa pequena dinâmica aqui. Sim. Eu sou professora de alemão, então sem alemão, né? Não importa se vocês não sabem, alemão. Tá, então é o seguinte, a gente vai primeiro aprender o nome das frutas. Vamos dizer o que são para eles. Ah, desculpa. Então, Eu sou professora. Yeah. A minha primeira pergunta, então... desculpa, pra ti. Sim. Hast du Hunger? Ja. Não, eu não sei. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Ok. Agora. É uma... Magst du Birne? Nein. Kein Birne. Ich mag kein Birne. Ok. Magst du Banane? Ja. Ja. Und magst du Erdbeer? Ja. Ja, okay. Magst du Orange? Ja. Ja, super. Und magst du Zitrone? Ja. Okay. Magst du? Ja, magst du? Ja. Sim. Orange.
Orange. Magst du Orange? Nein. Magst du Orange? Ja. Magst du Orange? Ja. Orange. Banane. Magst du Banane? Ja, ich mag Bananen. Ich mag Banane. Ich mag Bananen. Magst du Banane? Ja, ich mag. Magst du Banane? Ich mag Banane? Ich mag Bananen. Vai tu. Du. Ich mag Banane. Ich mag Banane. Wow. Ich mag Banane. Ich mag eine. Orange. Orange. Ich mag Orange. Ich mag Orange. Ich mag Orange. Nom, nom, nom. Ich mag Birne. Ich mag Birne. Birne. Ja. Magst du Birne? Ich mag Birne. Ich mag Birne. Nein. Nein, ich mag Birne nicht. 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 Ich mag Birne. Nein. Birne. Me pergunta pra ela, será que ela gosta? Como tu entendeu? Nein. Pergunta pra ela se ela gosta de Birne. Ich mag Birne. Ich mag Birne. Ensinou errado. Ja, ich mag Birne. Magst du Birne? Nein. Então, estava torcendo para que poucos de vocês soubessem alemão, porque é mais ou menos assim, não é bem assim, né, mas enfim, obrigada Zuleika, obrigada, que a gente desenvolve algumas como é que eu posso dizer, ampliações de vocabulário com as crianças, com perguntas, contextos, sem tradução. Não é legal a gente trabalhar com tradução, porque a gente usa do elemento concreto de imagens e de som para estimular a aprendizagem daquela criança. Então, ela não precisa traduzir porque ela está vendo que isso é uma banana. E ela está vendo que isso é uma pera, embora a pessoa louca esteja chamando... Louca, desculpa, embora essa pessoa esteja chamando de birne, ela está vendo que birne é uma pera, que pillow é uma nana, que pillow é um travesseiro. Então a gente não precisa de jeito nenhum traduzir. E a gente vai desafiando as crianças aos poucos a falar com os outros, a perguntar para os outros, a tentar repetir, mas não repetir de uma maneira maçante. Talvez vocês tenham ficado um pouco desconfortáveis aqui, não sei, espero que não, mas enfim. Mas não, imagino não ter sido maçante no sentido de, não aguento mais fazer essa birne aqui. Mas, então, é isso que a gente tenta proporcionar para as crianças. E se ela for errado, eu, por exemplo, desculpa, eu ensinei errado para vocês o alemão, mas falei errado. Se ela não fala o que tu espera que ela fale, não tem problema nenhum. Ela está tentando, ela está aprendendo. Isso é uma coisa bem importante também, que a gente tem que valorizar a tentativa da criança pequena. Isso é muito importante, questão psicológica, para a gente não estimular a frustração e também ensinar ela a lidar com a frustração. Ela não conseguiu pular num pé só, agora não tem problema. Ela pode continuar tentando, vai ser muito legal igual. Então, não corrijamos as crianças. Vamos falar agora um pouco da rotina. É bem importante que as crianças tenham uma rotina, principalmente na língua adicional, por questões de segurança, previsibilidade dos fatos. Segurança e previsibilidade dos fatos. Imagina, para as crianças já é difícil entender a temporalidade dos eventos. Então, imagina alguém falando, dando instruções e sugestões em outra língua. É bem mais difícil ainda ela ter noção do que vai vir depois, do que está acontecendo. E às vezes isso pode atrapalhar o rendimento dela, a interação dela, porque ela pode... É desconfortável a gente não saber o que vai acontecer depois. É bem desconfortável. Então, a gente tem que usar a rotina não engessada, mas uma estrutura de rotina, como nossa aliada nas aulas. Estou com pouco tempo, então não vou falar dos primeiros minutos de aula, mas depois eu deixo o link para vocês. Os primeiros minutos de aula são uma matéria de uma pesquisa, não sei de onde, que diz que os primeiros minutos de aula são o momento em que a criança está mais disposta, o cérebro da criança está mais disposta a aprender, porque ele está mais relaxado, envolvido com a intenção de estar naquele lugar, sem distratores. Então,
a gente pensa que o foco de atenção da criança, digamos, seja 8 minutos, uma criança de 3 anos, os primeiros 8 minutos, depois de criar essa relação afetiva, ou seja, eu digo agora, assim, em setembro, eu dando aula, os primeiros 8 minutos de aula são muito importantes. O output que tu vai fornecer nos primeiros 8 minutos de aula são muito importantes para a apreensão cerebral da criança. Então, se possível, investir na língua adicional, principalmente nos primeiros 8 minutos de aula, sem nenhuma interrupção do português, no caso. Na rotina, as crianças de educação infantil amam músicas. Música é a possibilidade de expressão, em vários sentidos. E a música a gente pode usar como elemento de transição. Assim como movimentos, troca de ambiente, levantar, sentar. Então, essas trocas de atividades, de foco da criança, ele pode ser guiado por música, guiado por desafios, guiado por trocas de movimentos. Então, aí eu construí com os meus alunos, uns grupos, cartinhas de rotina. Como eu falei, eu tive sorte porque para eles carimbar é uma novidade, uma destreza manual que eles estão aprendendo, pintar também. Então, tudo isso já é desenvolvimento. Mas o meu, claro, meu target, meu objetivo principal era... Principal não, mas minha intenção era que eles também compreendessem os conceitos e os vocabulários, óbvio. Então, essa rotina não é engessada, mas é importante que exista, pelo menos na cabeça do professor, e que ele estabeleça para a turma também uma rotina. A chegada, cumprimentar, tem aquelas dicas de cumprimento que agora as pessoas botam lá, soquinho, high five, um abraço. Então, já pode chegar na sala aprendendo algo, aprendendo uma palavra, um beijo, uma coisa assim. Organizar as mochilas, e a gente fala tudo. A gente tenta mostrar com ações. Eu pego a mochila, por exemplo, inclusive se vê bem que eu sou professora de criança, porque a minha mochila é uma bolsa, uma raposa. Eu pego e eu levo a minha bolsa lá e chamo as pessoas em inglês, falo inglês. Let's place the backpacks here, put your backpack there. Então, eles podem não entender inglês, mas eles sabem o que eu estou fazendo, eles vão provavelmente se estimular a fazer isso também. Tem aquelas coisas de palavra secreta, como eu falei. Hora da roda. Então, chegamos, um momento rápido, dependendo do tempo de aula. Eu prefiro organizar em roda, mas existem também teorias de que para oxigenar o cérebro é muito importante ter elementos de exercício físico nos primeiros minutos de aula, que assim o cérebro da criança fica bastante oxigenado e ele se dispõe a aprender mais, inconscientemente. Isso com turmas muito grandes, confesso que é bastante difícil, porque no momento que tu agita crianças pequenas, até tu retomar a organização, tu leva bastante tempo, assim, mas isso dá para ser feito coisas simples no seu lugar mesmo. Faz uma roda, em vez de sentar, faz de pé. Como eu fiz com vocês aqui, bate palma, ou pula 10 vezes, ver como as pessoas estão se sentindo, dependendo do grupo, se são muitos, são 18, por exemplo, pergunto no geral, how are you today? Are you better or fine? E isso é uma outra coisa muito importante, mas depois eu digo. Isso são grupos menores, por exemplo, até 11 alunos no máximo, eu tenho 11 alunos de 5 anos, e como eles funciona isso, pergunto para cada um. Daí, para treinar já a estrutura, I am not, essas coisas assim. Faço sorteio do ajudante, as crianças são muito proativas, elas gostam muito de ajudar a professora, elas se sentem muito orgulhosas com isso. E no sorteio do ajudante, a gente já pode trabalhar e aprender. Então, existem vários métodos, várias opções de sortear o ajudante, muito mais do que o professor pegar um nomezinho lá numa caixa e dizer, olha, o Danilo é o ajudante hoje. Não, as crianças podem protagonizar o processo de escolha, de sorteio do ajudante. Como? A professora pode ter, por exemplo, deixa eu ver aqui, tem uma cartinha de urso, tem um urso aqui, eu escondo. Vamos falar animais. Nomes de animais que vocês conhecem, quem acertar vai ser o ajudante. Daí vou falando vários animais na língua alta, obviamente, né? Quem tiver sorte, realmente sorte de acertar, vai ser o ajudante. Ou o que eu geralmente faço, porque a gente estava agora treinando sequência numérica, mais até 50, que para eles estava um pouco difícil, é fazer com o número, pegar um objeto de pega-pera e vai passando até 30. Quem cair no 30 vai ser o ajudante. Então vou mostrar aqui rapidamente. In 17, 18, 19, 20.
Olivia is the helper. Yes, Felipe and Olivia. In. Então. Ai meu Deus, como é que eu paro isso agora? Olivia is the helper. Yes, Felipe and Olivia. Então, seguido do helper, da escolha do ajudante, o ajudante que conduz o nosso calendário. A gente sempre então vê aquelas coisas de questão temporal, dias da semana, meses, isso dependendo, claro, da criança. Por exemplo, quando eu estava começando a trabalhar, eu fiz uma atividade de dias da semana com as crianças e elas não sabiam nem os nomes dos dias da semana. E é super natural, isso vai se desenvolvendo aos poucos. Então, uso o calendário, na medida do possível, os calendários vão se tornando mais detalhados e mais difíceis, mais completos, conforme a criança vai crescendo. Então, exemplos de protagonismo na análise do calendário. As crianças falam, cantam e enfim. Então aí as crianças, importante para elas, a gente desenvolve questão de cronologia. De janeiro vem primeiro, fevereiro. Onde estamos agora? Janeiro já terminou, fevereiro também já terminou. Todos têm que ter terminado para estarmos em setembro. Então isso é uma questão de construção lógico-temporal da criança. E na hora da roda a gente introduz ou revisa o nosso tópico, o nosso conteúdo da aula. Isso eu vou trazer na nossa próxima conversa. Abordagens, como trabalhar isso sem mera exposição. Por meio de histórias, por meio de desafios, por meio de encenações. Então tem várias alternativas para isso. A gente faz geralmente um jogo. Esse jogo, ou atividade, né, geralmente pode inverter, jogo ou atividade na mesa, é uma oportunidade para a criança se expressar na língua-alvo, utilizando o que ela viu na roda. Então, por meio da memorização, do gatilho ali de relembrar, memorizar as palavras já vistas, ela vai poder se expressar e ela vai ser capaz de se expressar. E o orgulho que ela tem se expressando na língua-alvo estimula ainda mais ela vê que ela é capaz, que ela pode, que ela tem potencial para tal coisa, e isso é natural para ela, e isso estimula ainda mais o processo de aprendizagem. E a premissa da educação infantil, sempre lembra, é se divertir, aprender uma consequência. A criança tem que brincar, e por meio da brincadeira ela aprende, nunca o contrário. Some animals swim. There is one. Então, ele está usando, no caso, o output oral e está identificando o campo visual também. Tá? Ele está apontando, inclusive, para ajudar. Isso é uma coisa bem legal, porque ele, além de produzir, ele associou. E algumas crianças que não entendem o que ele falou, pode acontecer, podem olhar para onde ele apontou e vão saber representar. E é engraçado ver os tipos de peixe que tem ali, né? Porque tem peixes que andam de pé, outros que rastejam. Eu tenho a oportunidade de estar na hora do lanche com eles. Na hora do lanche também é a hora de aprender. Então a gente tem aquela coisa de questão alimentação, higienização das mãos. Então eu tento estimular, como nesse grupo eu tenho pouco, são 11 crianças, a gente tenta estimular bastante a questão de produção deles. Então o ajudante vai chamando por nome e vai pedindo para cada um lavar a mão. Então eu peço primeiro, Felipe, wash your hands and say a name. Daí o Felipe vai lá, lava a mão dele e fala, Fulaninho, wash your hands, Fulaninho. Então assim, eles mesmos vão produzindo. Eu poderia muito bem fazer esse papel, mas por quê? Se eles também podem. Brincadeira livre. Pode existir, nesse caso eu tenho brincadeiras vão pro pátio, né?
alguma interação do professor, mas não muito mais observação, porque é um momento em que a criança também expande a sua imaginação. É importante a gente também, se vocês forem privilegiados e tivesse tempo bem longo com as crianças, eu pensei até no Nelly, coisas que vocês passam bastante tempo com as crianças. Deixar a criança mais livre e a gente observar o que elas andam falando, andam fazendo, que representações que elas estão trazendo espontaneamente para a nossa vivência. A gente alia vocabulário, breathe in, breathe out, por exemplo. Respiração, a gente trabalha bastante também, podemos trabalhar também, dependendo da temática, posições de yoga. As crianças adoram imitar animais com yoga. E é um modo de respirar, de se acalmar, de ter um objetivo mental e corporal bem alinhados para relaxar, para ouvir uma história, fazer uma atividade, para ver um vídeo. Então, alongar, fazer isso que eu fiz com vocês. Às vezes, não é sempre, dependendo do tempo, uma contação de história. A gente poderia conversar uma tarde inteira só sobre seleção e modo de contação de histórias. Mas o mais importante é selecionar bem o livro, abusar das expressões onomatopeias, não interromper a história e não traduzir a história. Então, eu trouxe alguns livros para mostrar para vocês. Por exemplo, para crianças de 4 anos. Brown Bear, what do you see? Quem vê a capa sabe que bear, obviamente, é um urso, não vai ser o pato. E daí, ele tem poucas palavras, não palavras, quer dizer, não é enrolação, pouca especificidade textual e a imagem bem clara e muita repetição. Então, brown bear, what do you see? Bird, what do you see? Então, vai chegar no fim, a criança vai ver e ela, por exemplo, digamos que já sabe o vocabulário, que é sheep, por exemplo. Ela vai saber que depois de falar black sheep, ela vai saber, mas enfim, que a próxima fala é what do you see? Porque vem um processo repetitivo, a gente não precisa explicar para ela o que é, a gente não precisa traduzir, não precisa interromper, a gente vai contando a história linearmente, abusando sempre das expressões faciais, corporais, onomatopeia a gente explora bastante também, sons, cavalo, ovelha, enfim. E as imagens, o livro é suficiente por si só para as crianças. E variar as atividades conforme o objetivo e desenvolvimento, levando em consideração a curiosidade e a oferta de diferentes estímulos. Então, o que a gente falava lá no início da suposta conversa, de ter sempre em mente nossos objetivos motores, lógico-matemáticos e sociais, e tentar colocar isso nas atividades para as crianças. E eu vou falar bem rapidamente do professor, não nada a ver. Expectativas internas e externas, como eu já falei antes. Eu me esforço muito para preparar algo que chame a atenção, supra as necessidades dele, que eles gostem, que seja prazerosa. E fica muito bom, realmente. Modéstia à parte, fica bem legal. Mas eu penso, bom, acabou, é como se isso virasse fumaça, assim, porque amanhã eu não vou poder fazer a mesma atividade. Já não vai ser mais o mesmo estímulo, a mesma receptividade por parte deles. Eu vou ter que pensar numa outra atividade. E claro que a gente não precisa sempre chegar fantasiado na aula ou fazer mágica, não precisa, de jeito nenhum. Mas a gente sempre tem que pensar em como diversificar as nossas atividades. E chega um momento que, se trabalhar sozinho, isso se torna bem desgastante, porque todos temos limites de criatividade, né? Materiais e recursos lúdicos e 10 atividades. 10 vai ser para a próxima conversa. E materiais, eu não trouxe muita coisa, na verdade, queria só mostrar alguns materiais que eu uso. Materiais não são imprescindíveis para o trabalho com criança, ou seja, se vocês não têm esses recursos, não quer dizer que vocês vão fazer uma aula menos produtiva que essa que a gente faz. Porque tudo é adaptável e tudo é vida. Então, se não tem uma banana de madeira, que eu peguei de madeira porque já cansei de esmagar frutas na bolsa, por exemplo. Pode levar uma fruta de verdade, porque frutas estão no mundo e faz parte do cotidiano deles. Carros, todas as salas de aula tem carrinhos, ou bonecos, ou bonecas, ou kits de médico, enfim. Então a gente pode sempre adaptar, lembrando que é importante ter recursos imagéticos,
flashcards, que tu pode imprimir se tu não tem um kit de flashcards, pegar mais na internet. Recursos táteis e auditivos. Então, não temos tudo, não temos condições, ou na escola não tem o tipo de material. É só lembrar que a criança vive aquilo, então a gente vai conseguir adaptar para o ensino de língua adicional de alguma forma. E fica a minha reflexão pessoal aqui para vocês, que eu realmente acredito muito no potencial da criança, e eu considero isso, até a gente tem que pensar que a criança já é um ser, a criança não vai ser alguém, ela já é alguém, ela já deve ser considerada na sociedade, e a gente deve levar em consideração e respeitar os sentimentos, a vivência e o ser da criança. Que nem uma ilustração bem simples, quando a criança cai e a gente diz, não foi nada, levanta. Não, foi sim, para a criança foi, ela se machucou, ela está com alguma dor, então a gente tem que saber, respeitar, identificar e reconhecer que a criança tem sim sentimentos próprios, vivência, e ela já traz para a escola e para a gente as experiências e conhecimentos dela. Ela não vai ser alguém, ela vai acrescentar o seu desenvolvimento. Então, eu tenho muita esperança de que o futuro vai ser bom para a gente, se deixarem as crianças serem crianças, antes de qualquer coisa, de qualquer conteúdo e qualquer intenção educativa. E a nossa função, conforme diz Ofélia Garcia numa comunicação, a nossa função é tornar o falante das mais variadas línguas, não importa a língua, um cidadão global, responsável, capaz de atuar em diferentes contextos culturais, entendendo e apreciando a diversidade. Então é basicamente isso. E eu queria agradecer a presença de vocês, apesar de não terem falado quase nada. Queria dizer que nosso próximo encontro, convido vocês para verem daí sim atividades práticas, explicação de como começa a atividade, como termina, como desenvolver tais atividades focadas nessas campos de experiências que a gente falou antes. E eu queria dizer também que eu vou disponibilizar essa apresentação, só que sem as imagens, por questão de direitos das crianças, né? Eu tenho uma página no Instagram que eu desenvolvi para divulgar o trabalho, faz uns anos, mas eu nunca consegui mantê-la ativa porque eu trabalhava e ainda nem tinha mais o que divulgar, porque não tinha mais horas disponíveis, e não sou muito ligada às coisas de redes sociais. Mas é o jeito mais fácil de chegar até vocês. Eu vou publicar nesse Instagram no Prof em Casa. E quem quiser me mandar um e-mail, eu sou sempre à disposição. E obrigada pela sua atenção.